Oi pessoal, vou falar um pouco aqui sobre a especialidade de reumatologia, minha especialidade, há 9 anos. Reumatologia exige 2 anos de clínica médica, mais 2 anos de residência em reumato, tá? Você precisa, para ser reumatologista, passar na prova de título da Sociedade Brasileira de Reumatologia e é uma prova teórico-prática que ocorre anualmente. Essa prova, ela exige conhecimentos teóricos e a parte prática exige interpretação de exames, alguns anatomopatológicos simples e até uma prova com ator mesmo, que simula as alterações comuns à prática do reumatologista. Primeiramente falando sobre a escolha de reumatologia, foi uma escolha que levou em consideração a rotina, tá? Porque já, na minha opinião, eu já levei em conta o dia a dia, né, de consultório, tá? Nunca gostei muito de plantões, nunca gostei muito de trabalhar no fim de semana, plantões de 12 horas, eu rendo bem menos tempo, 6 horas, 8 horas, mais do que isso, a minha chance de erro é maior. Então, é importante saber os limites da gente, né? Aliás, é isso que eu mais falo aqui para as pessoas, para os pacientes, que é sobre limites, né? Então, às vezes a gente acha que a gente é super poderoso, robô, que aguenta tudo, e na verdade a gente não aguenta tanta coisa assim, né? A especialidade de reumato, ela exige que você seja um bom ouvinte. Né? Os pacientes são muito complexos, muitas vezes, têm uma vida muito difícil e isso gera muitos problemas físicos, como dor crônica, depressão. E a gente tem uma vivência muito grande em ser ouvinte, né? Isso, por algumas especialidades, é visto como uma desvantagem, né, em que os pacientes são poliqueixosos, são pacientes mais difíceis. E então, se você tem um perfil de bom ouvinte, em que você tolera bem várias horas sentado, né, na frente do computador e gosta de fazer exame físico bem feitinho, aquele exame físico da cabeça aos pés, de olhar a garganta, ouvido, pulmão, todas as articulações, é um exame físico demorado, né? E chegar no final da consulta e aguentar, às vezes, ter dúvida, você pode ser um reumatologista. Porque muitas vezes, qual que é a maior angústia na reumatologia? Nós não trabalhamos com doenças que são bem certinhas, assim, eu tenho dengue, eu tenho uma síndrome clínica, eu faço um exame para dengue, ou eu tenho dengue ou não tenho dengue, não. Na reumato, a gente trabalha muito com a dúvida. Pode ser esta síndrome, mas isso também se encaixa nesta outra síndrome, e às vezes a gente tem que esperar o tempo passar, ou tentar um tratamento para então fazer um diagnóstico. E isso não é para todo mundo que tem perfil, né? Então, essa característica da vivência do consultório do reumatologista, eu acho que é importante considerar na escolha. O reumatologista, claro, ele pode ser um estudioso, acadêmico, né? Trabalhar com ambulatórios em universidades. E tem diferença? Tem um pouco de diferença. Eu dei aula por um tempo, trabalhei no ambulatório universitário, fiz a minha residência e hoje eu trabalho basicamente com a clínica do paciente privado em consultório. A diferença é que quando a gente está na residência, a gente tem uma visão da reumatologia terciário. Então, é o paciente que chegou, já passou por muitos médicos, passou por muitos procedimentos, ele tem várias opiniões a respeito do seu problema, ele já, inclusive, informa você de uma forma diferenciada.
ou ele vem com um encaminhamento do posto de saúde já direcionado para algum tipo de diagnóstico. E o paciente privado, ele chega rápido, então às vezes ele chega com uma situação que não é reumática e parece, né, com a reumato e também chega já com muita informação, ou ele chega muito cedo, muito cru, e aí a gente precisa acalmar esse paciente porque a gente precisa de tempo para fazer o diagnóstico. Então, eu me lembro de uma passagem que me marcou muito, que é assim, eu estava na residência e os meus primeiros atendimentos já foram no consultório privado. E uma das primeiras pacientes foi com uma dor no dedo, na interfalangiana distal. Eu nunca tinha atendido uma paciente com uma dor na interfalangiana distal como primeira queixa. E essa paciente saiu com muitos exames, muitos, pela insegurança de poder ser uma artrite psoriásica, uma artrose de mãos erosiva inicial, uma artrite séptica. Então, existe essa diferença do atendimento privado para o terciário, e quando você se coloca como um jovem reumatologista, um jovem médico clínico, perante as queixas iniciais, a gente percebe essa dificuldade que eu senti há 9 anos atrás. A especialidade de reumato, ao contrário do que muita gente imagina, não é uma especialidade que tem um consultório cheio de velhinhos. A nossa especialidade tem como característica pegar muito a idade produtiva do paciente. Então, o meu consultório basicamente é de pacientes entre 30 e 50 anos, e que a gente tem conseguido manter esses pacientes produtivos, com pouca dor ou nenhuma dor, graças à grande evolução dos tratamentos reumatológicos, que vão muito além de corticoide e imunossupressores. A gente tem os biológicos que mudaram muito o curso da nossa especialidade. O paciente grave é raro. Dentro da especialidade privada, eu não tenho muitos pacientes graves ou que eu tenho muitos internamentos. Os internamentos são raros e, em geral, interna-se e pede parecer para reumato, tá? Porque o paciente interna por pneumonia ou interna por insuficiência renal, né? E a reumato vai e opina a respeito daquele paciente. Ou, quando existe um paciente muito difícil, a gente é chamado raramente para opinar. Mas a especialidade, quando interna por um problema reumatológico, normalmente é um paciente que exige bastante do especialista, tá? Postem suas dúvidas a respeito da especialidade, porque acabou aqui as minhas ideias a respeito do que falar sobre essa especialidade que eu escolhi, né, que me dá todo dia muito ensinamento, muitos agradecimentos, porque a gente alivia muito a dor, a gente coloca esse paciente de volta no trabalho, a gente consegue muito resultado, mas também tem muita frustração, né, muita frustração de não saber o que é, de não conseguir ajudar, e a gente procura sempre aliviar mesmo, aquele ditado lá do alívio, né, que a gente tem que sempre buscar o alívio, é verdade, a reumato realmente é a especialidade que busca pelo menos o alívio, mas é maravilhosa, e maravilhosa porque ela te permite ter uma vida plena fora da medicina e ter uma vida plena de medicina, tá? Fiquem à vontade para fazer perguntas.